Estamos entrando, estamos entrando! Estamos ao vivo, Pedro Zambardini. Boa tarde, amigo. Saudações alvinegras. Tá vivo, Kiko? Passou bastante álcool em gel? Passei A bastante tranquilidade. tomei banho de cal, tudo certo. Começando mais um DCM ao meio-dia, seu giro de notícias no horário do almoço. Hoje é dia 1º de junho de 2020. Obrigado a todo mundo que já está nos acompanhando. Ricardo da Silva já perde aqui para você, Kiko. Não foi o primeiro comentário. Bença! Deus te abençoe, meu filho. Deixa eu ver aqui mais comentários aqui do pessoal. A Arliette Sil mandou para a gente aqui um boa tarde, um coraçãozinho, foi o primeiro comentário. Alberto Caeiro, boa tarde a todos. Marcelo Tartarini, boa tarde, povo bonito. Luiz Fernandes, likes, amigos. Vocês não deixam like antes de começar, tem que deixar o like antes de começar, se não deixou antes, deixa durante, e se tá vendo depois, não tem problema, deixa depois. Leandro Moura, boa tarde, Pedro Kiko. Marcelo Nogueira, o livreiro, boa tarde, livreiros antifascistas na luta contra o neofascismo bozoloide. Obrigado aí, Marcelo. Helder Cícero Medeiros, boa tarde, Kiko e Pedro. Bárbara Richard, bem, Satil? Bença, Deus te abençoe, minha filha. Marli Mouto, boa tarde, Pedro, Kiko e família DCM. Helder Cícero mandou pra gente aqui: Kiko, moro a cerca de 2.300 quilômetros de São Paulo. Ontem eu senti na Avenida Paulista, representado pela sua pessoa. Muito obrigado por me proporcionar essa alegria ontem. Estamos juntos na luta, camarada. Eu que agradeço, camarada. Prazer ouvir isso, uma honra ouvir isso. Muito obrigado, fico muito lisonjeado. Estamos aqui para servir gente que nem você. O Edson Santos está perguntando aqui, Kiko, tosaram Zambarda? Tosado Zambada, foi buscar lã e voltou tosado. O Pedro devia assumir a cabeleira Black Power, mas ele se recusa, não entendo por quê. Aí ele fica com esse corte coxinha, parece um meninão da Paulista, parece um bolsonarista. Deixa crescer. Não. Deixa crescer, cara, deixa assim, ó. Entendeu? Pá! O duro é cuidar, mas vamos lá. Cadiz Angel mandou: boa, Porto Alegre presente, resiste, racistas e fascistas não passarão. Uliane Ribeiro, bom dia, DCMers. Cláudia Truffer Garcia, boa tarde para todo mundo. Liliane Tchaikovsky, boa tarde. Ruth Rendeiro, esperando vocês para o almoço, sobremesa, açaí vindo do Belém para... Opa, que delícia! Deixa eu ver aqui, Maria Lúcia Luz Racional. Moro vai trabalhar como advogado? Como ele não tem OAB? Já tentou várias vezes no exame e foi reprovado. Comentem. JJ, tá bonitinho, Zambardini, obrigado. Pedro Gabriel, Portugal. Boa tarde, Kiki Pedro. Porto Alegre presente. Carlos Oliveira, aqui em casa é álcool, até o álcool é 70%. Hernani Silveira, corte Mauricinho, kkkk. Wellington Well, boa tarde, DCM, Foz do Iguaçu, presente. Uliane Ribeiro, uai, o Pedro Zambarda amparou a barba. Eu parei tudo, gente. Maria José, Pedro lindo, cortou o cabelo, mandou coraçõezinhos. Judite Serri, boa tarde, Kiko. Gratidão por você ter ido ontem na Paulista. Eu sou de Minas Gerais e estive com você. Rosiana Bezerra de Mello, somos 70%. Cadiz Angel, somos mais do que 70%. Tava pegando isso na Paulista ontem, né, Kiko? O que tava pegando? Somos 70% contra o Bolsonaro. Isso aí acho que virou uma frase bastante forte, um mote. Mas o que estava pegando mesmo era a sensação boa de estar na rua de volta, de retomar a rua, né? Mas tinha, sim, esse bordão do 70%. O próprio Chico Malfitani falou, e isso é algo que está caindo a ficha, finalmente, né? A gente tem insistido aqui da necessidade de voltar para a rua e da necessidade de ter uma mudança de atitude, né, psicológica mesmo, não precisa se traduzir necessariamente você sair, mas você, de alguma maneira, parar de achar que eles são maioria, que eles estão ali na frente. Eles não estão, eles são 30%, porra. Né? Nós somos ali, em tese, então, 70%. É simbólico, forte. De qualquer maneira, nós somos a maioria. Não pode deixar esses caras tomarem conta. Mas essa era a sensação. Não tinha um estandarte, não tinha ali alguém falando sobre 70%, né? Que isso virou uma frase forte como direta já.
mas tem, de fato, agora a consciência de que somos maioria, sim. Isso pegou, de fato, tá? Pessoal, só dando aqueles avisos de sempre, a gente está nessa semana numa reta final aí do crowdfunding para sustentar o DCM TV. Aproveitando o comecinho de mês, gente, ajudem o DCM se vocês puderem, por favor, com doações em qualquer valor, é o primeiro link que está logo aqui abaixo. Fora isso, a gente tem outras modalidades que você pode contribuir para o DCM e também receber benefícios se tornando membro do canal. Membro é como se fosse um assinante de TV a cabo, só que do seu canal favorito aqui no YouTube. Membros na categoria básica têm acesso aos emojis customizados. Membros na categoria bronze têm acesso a uma live exclusiva semanal que acontece às quintas-feiras, às 19h30. E membros na categoria prata podem entrar no nosso concurso cultural através da aba comunidade. Alô? A gente também tem os membros na categoria ouro que podem participar de uma live. Oi, Kiko? Oi, tinha caído. Tá falhando? Voltou. Voltou? Tá normal agora? Sim. Tá, beleza. Vou seguir aqui. Membros na categoria ouro têm acesso a uma live presencial aqui no DCM e membros na categoria diamante podem participar do grupo do WhatsApp dos jornalistas. Fora isso, a gente tem os superchats ativados e a gente tem uma conta bancária aqui embaixo que vocês também podem fazer doações. Se vocês não puderem ajudar financeiramente, a gente entende, mas a gente pede, por favor, que você curta o vídeo, compartilhe no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais, também assine o canal, ativando as notificações. E se você não puder ajudar também, peça para uma pessoa que pode contribuir para o DCM, uma pessoa que você acha que seria assinante nossa, ou pode contribuir lá no crowdfunding para ajudar nessas iniciativas, tá, pessoal? Vamos lá, Kiko? Vamos lá, meu caro. Bem, ontem teve essa manifestação, foi linda, e mesmo com a polícia batendo nos democratas, e eu vi muita gente dizendo que ali teve provocação de ambos os lados, não sei o quê. Mentira, se vocês virem a nossa narração, ali estava o tempo todo muito claro de que lado que estavam os provocadores e a distância que havia entre os dois grupos estava absolutamente seguro, tinha pelo menos 2 ou 3 quarteirões de distância, e volta e meia um ou outro furava um bloqueio policial, ia lá provocar, e aí voltava. Teve, aí sim, um sujeito que foi para cima dos antifascistas, que é um cara que estava com uma bandeira do grupo Setor Direito, que é um grupo, sim, neonazista ucraniano, e o cara estava falando sobre veterano de guerra, a gente botou esse vídeo ontem. Isso foi estopim para a polícia resolver ir para cima para variar de um lado só, que é o lado dos corintianos, o lado dos democratas. Os outros que estavam lá defendendo ditadura, fechamento do STF, do Congresso, falando palavras de ordem absolutamente absurdas, estavam totalmente enlouquecidos, estavam numa boa e abraçados aos policiais. E isso é que é muito chocante. Agora, é um momento histórico, eu acho, meus amigos, e eu fico feliz de ter podido levar até vocês o que aconteceu ontem, porque eu tenho certeza que vocês podem me cobrar que é um momento de virada. Vai ter mais uma manifestação dia 7, vai ser maior, e vai ser maior, e vai ser maior, e nós vamos retomar as ruas desse povo, desse bando de lunáticos aí, de gente extremista, de gente que coloca os outros em risco, de gente que está pedindo ditadura. O único povo é o brasileiro que vai para a rua para pedir para fechar o regime. Não existe. Mas é isso, tem uma parcela nossa aí que é representada por esse vagabundo, que é feita de gente que não bate bem na cabeça e que tem uma vocação para o autoritarismo, que é uma coisa realmente impressionante. Mas essa é a principal sensação de ontem. O Joaquim falou hoje de manhã com o organizador da protesto, o Daniel Pássaro, uma figura ali incrível, um cara corajoso, que conseguiu também essas coisas que, como dizia o Rousseau, não há nada mais poderoso que uma ideia que surge no momento certo. E ele trouxe ali, com os corintianos, chegaram São Paulo, chegaram palmeirenses, chegaram santistas, um grupo ali realmente unido e disposto a
o que a gente tem falado aqui, retomar. Eu preciso repetir isso, retomar o espaço que esses caras acabaram invadindo. Não pode ser assim, eles não podem ficar falando sozinhos. O Bolsonaro vai tentar apertar da maneira como ele, né, acha possível os movimentos antifascistas, os antifas. Né? A gente tem falado dos antifas faz muito tempo, né, Pedro? Aqui, que é o pessoal que não é necessariamente o Danilo Pássaro. Eu falei Daniel, Danilo Pássaro. E a gente tem falado deles que é o pessoal que não dá mole para fascista. E lá nos Estados Unidos o Trump quer transformar em organização terrorista. Vai ser difícil porque eles não são um partido. Como é que o cara vai fazer? Vai mandar o FBI atrás? Vai prender? Pode até ser, como ele faz com grupos muçulmanos radicais. Não sei. Pode ser bravata? Eu acho que é bravata. O Bolsonaro já disse que quer fazer a mesma coisa aqui, que vai mandar prender a Gaviões da Fiel. O Bolsonaro não consegue fazer nada. Ele não consegue governar, ele não consegue passar decreto para armar a população, ele é desautorizado. E agora o Celso de Mello, que, na minha opinião, eu disse já algumas vezes, está agora se aposentando, tem 74 anos, está de saco cheio, viu o que tinha que ver e não quer dar mole mais para fascista, mandou ontem essa carta aos colegas dele. Ele disse que é pessoal, que não era para ter ficado público, mas isso é mentira. Claro que ele queria que isso tivesse se tornado público. E vale a pena ver. Ele diz assim: guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, a semelhança do que ocorreu na República de Weimar, parece estar prestes a eclodir no Brasil. Isso tudo em caixa alta. É preciso resistir à Constituição Democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado pelo presidente Paul von Hindenburg, em 30 de janeiro de 1933, como chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, Reichskanzler, não hesitou em romper e nulificar a progressista, democrática e inovadora Constituição de Weimar, diz aqui o Celso de Mello. Ele deixa muito claro que é contra uma desprezível e abjeta ditadura militar. Um recado duro, contundente, né, e que é disso que a gente precisa. Não é hora da gente tergiversar ou relativizar. Agora é hora de ir para cima, porque os sinais deles estão muito claros. A Sarah Winter estava lá com tochas que são herança das paradas nazistas. Passei alguns vídeos aqui, né, dos caras passeando ali em Berlim e outras cidades, milhões à noite, com tochas, um espetáculo realmente impressionante. Testemunhas, o embaixador da França conta que nunca tinha visto nada igual, ficou encantado o idiota, em 1933. Entre outras pessoas, mas enganou muita gente, né? Só que o Bolsonaro não engana mais ninguém. Quando a Sarah Winter faz isso, o sinal está claro ali. Quando o Bolsonaro também faz ali um brinde com o copo de leite, a gente pode ali, né, dizer se foi proposital ou não, mas o fato é que esse copo de leite teve um ressignificado pela extrema-direita americana, tá? Virou símbolo de pureza racial e é blindado. Isso aí é absolutamente incontestável. E matérias de veículos né, que não espalham fake news, New York Times, etc., todo mundo ali contando essa história. A Sarah Winter. E hoje o Bolsonaro repetiu uma frase que é do Mussolini, né? Não sei o que falta mais, mas ele disse assim: melhor viver um dia como leão que 100 anos como cordeiro, disse ele. E aí, mais vale morrer lutando com honra pela liberdade do que ficar escondido sem a coragem de ajudar o seu país. É uma idiotice, né, inacreditável, que o Trump já tinha repetido, mas isso aí é bastante comum em grupos extremistas. E o Mussolini gostava de dizer. O Mussolini. A gente teve também o Roberto Alvim fazendo aquele ritual todo, inspirado no Goebbels, enquanto ele era secretário de Cultura. O Alvim
que é um ator doente da cabeça também, né? Cocainômano em recuperação, é um sujeito que também não bate bem, mas o que ele é como artista? Ele é um cara que percebe o lugar onde está e tentou fazer uma encenação daquilo, levando para literalidade o que ele notava, né? Como um sujeito que estava no entorno de um grupo nazista, que ele fez simplesmente, ele saiu do armário, porra. Saiu do armário e falou, eu vou pegar isso aqui, vou pegar trechos do Goebbels e vou escancarar. E o Bolsonaro, o que ele faz o tempo todo? Ele fica dando sinais para grupos extremistas de direita, né? O que o sujeito vai lá e coloca uma frase do Mussolini? O que ele quer dizer com isso? Enquanto os filhos espalham uma fake news com uma frase do Churchill que o Churchill nunca disse sobre antifascista. É mentira. Essa frase foi dita, aliás, pelo governador do Texas em 2018, Greg Abbott, e o cara se desculpou quando contaram para ele, o Churchill nunca disse isso, que é o seguinte, no futuro todo fascista vai dizer que não é fascista e vai aparecer como antifascista. Mais ou menos essa imbecilidade, né? O coitado do Churchill nunca disse isso, né, na vida, mas virou aí meme. Tipo Clarice Lispector, todo tipo de frase idiota, você vai lá da Clarice Lispector. E aí o Eduardo colocou, o Flávio colocou, a Sarah Winter colocou isso aí também. Né? Antifascista, hoje, acho que extrapolou o sentido original de um grupo também que era ligado a essas práticas até da violência contra os fascistas, e hoje a gente pode dizer, cada um de nós aqui, né? Aliás, está circulando um monte de decalquezinho, engenheiro antifascista, jornalista antifascista, enfermeiro antifascista, etc, etc. Todo mundo virou antifascista, está na moda agora. Somos todos antifascistas. Somos todos antifascistas. Mas somos mesmo, né? Agora, a gente tinha cantado essa bola aqui dos antifascistas, do DCM, e tínhamos cantado a bola também da necessidade de a gente voltar para a rua, né, Pedro? E espero aí, meus amigos, que vocês também vão, próximo dia 7, quem tiver saúde, quem puder, quem tiver tranquilo para ir, quem tiver máscara, não estou advogando aqui de jeito nenhum a suicídio em máscara. Responsabilidade, né, Kiko? É só ir lá se cuidar, estando bem, consulta o seu médico, se for o caso, mas o fato só de marcar a posição já é muita coisa. Eles estavam ontem, os bolsonaristas, absolutamente apopléticos, malucos com o fato de que tinha mais gente do outro lado numa avenida que eles achavam que era deles. Diga lá, Pedrão, você tem aí superchat, meu caro? Temos superchats, contribuições aqui dos nossos queridos leitores. O senador Humberto Costa também já está se colocando aqui na live, tá, Kiko? Maria de Lourdes dos Santos está com a gente aqui. Kiko, os fascistas do Facebook estão postando a fala da cônsul da Ucrânia na CNN. Você poderia, do cônsul da Ucrânia na CNN, você poderia explicar de novo para a comunidade o significado daquela bandeira rubro-negra? Obrigada, Recife presente. Tem mais comentários aqui, muita gente elogiando o Kiko. Você quer comentar sobre esse cônsul, Kiko? Pode ler aí esse negócio primeiro, depois eu comento, tá? Pode ler. Tá bom, então. Keoli de Assis mandou: temos que ser mais marqueteiros, colocar imagens dos nossos pracinhas na Segunda Guerra combatendo os nazis e mostrar os caras da Paulista com as bandeiras nazis deles. Temos que utilizar o emocional para conquistar a opinião pública. Tem mais comentários aqui do pessoal. Vanice Terra, se seguir esse raciocínio... não entendi aqui esse comentário. Claudete Fleck está com a gente. Josi Negreiros, parabéns, Kiko, pela cobertura do ato na Paulista. Deixa eu ver aqui mais comentários. Fanny Wensberg, boas a todos os presentes. Florzinha mandou: temos que ir todos na rua, não só as torcidas, o povo deve ser igual aos Estados Unidos pelo George Floyd. Vamos tirar esse bozo, gente. Pedro Tomás, tem professor antifascista, o pessoal tá falando que tem gado na live, gente, então moderadores, façam aí o trampo de vocês. Kiko, você quer que eu chame já o senador? Você quer comentar os superchats? Você chama o senador enquanto eu explico essa questão da bandeira? Essa bandeira... Tudo bom, senador Humberto Costa? Tudo bem, senador? Tudo bem?
Tranquilo. Prazer em revê-lo. Tudo bem? Alegria. Tudo bom? Tá falhando um pouquinho, Pedro, a conexão? Tá falhando um pouco. Não, agora normalizou, Kiko. Normalizou, tá. Com relação a essa bandeira da Ucrânia, é o seguinte: a que o cara estava usando lá, que é uma bandeira rubro-negra, e tinha uma versão dela também azul e amarela, um bolsonarista, é do tal do setor direito, tá legal? O que é o setor direito? É um grupo que virou um partido da extrema-direita ucraniana, que é ultranacionalista, é racista, neofascista, que foi criado em 2013, paramilitar, e que aí foi legalizado. Virou, como eu disse, um partido político em 2014, tá? Quando tinha 10 mil membros. Não tem desculpa agora para o pessoal ali da Ucrânia, e a gente entende, evidentemente, eles representam o país dele, o embaixador e a cônsul, para dizer que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o escambau, quer dizer, é um partido político de lá, de um grupo radical, um grupo racista. A Ucrânia tem muito neonazista. Os encontros hoje de neonazistas ocorrem lá. Tem encontro na Ucrânia de gente que leva fotos do tempo do Hitler para encontro de tipo colecionador de selo. Tá? Eles vão vestidinhos, fantasiadinhos de soldados nazistas, fazem a saudação, tudo isso na Ucrânia. A Ucrânia tem uma posição complicadíssima na Europa, um passado complicadíssimo com relação à extrema-direita. Agora, é compreensível que os ali, embaixadores, o corpo diplomático ucraniano, que tem que tirar o corpo fora disso, né? Mas não tem como. A bandeira não tem nada a ver com... Claro que tem, a bandeira é exatamente desse Pravi Sector, e esse sujeito estava lá com essa bandeira no ombro, dizendo que era... como é que era? Veterano de guerra. Veterano de guerra, exatamente. Pois é. Senador, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Como é que o senhor está enxergando essa movimentação, essa retomada das ruas? Ontem na Paulista foi muito bonito, apesar ali da polícia ter agredido covardemente os democratas, os antifascistas. Eu estava lá, o DCM estava lá, não estava acontecendo nada. Eles escolheram um lado para atacar, um lado para dispersar, e foi o lado exatamente que estava congraçando a volta às ruas da democracia. O outro lado, pedindo ditadura, fechamento da STF, fechamento do Congresso, com bandeira neonazista, não aconteceu nada. Mas eu acho que a gente está enxergando aí uma mudança, não é, senador? E queria a sua opinião também sobre esses manifestos novos aí, somos todos não sei o quê, e, enfim, bem-vindo, por favor. Manda bala. Senador Humberto? Acho que estamos... Senador Humberto? Bem, vocês estão ouvindo bem? Tá boa a transmissão? Tá dando para ouvir a sua voz, vamos lá. Tá ruim a transmissão? Tá. A imagem está congelada. Tá bom. Não, veja, primeiramente eu não posso, como médico... Senador? Eu vou tentar mudar o aparelho. 2 minutos aí para eu entrar, tá? Tá legal. Tá bom, obrigado. Aí, eu vou tá bom. Aparelho. Vou entrar aqui pelo celular. Tá bom. Um abraço. Enquanto ele volta, a gente vai contando aí. Se você tiver superchat, pode falar, Pedro. Vou ler aqui alguns comentários, tá, Kiko? Só um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui. Maria Soares, se eu pudesse, eu plasticaria meu marido quando ele fosse no supermercado. Tá falando aqui do pessoal. Olha o senador de volta, Kiko. Voltou? Pronto. Pois, vamos lá, senador. Manda bala, por favor. Tudo bem, pessoal. Na verdade, vocês têm que reconhecer que eu, como médico, tenho que externar, antes de mais nada, uma preocupação, não é? Eu acho que a situação que nós estamos vivendo hoje ainda em relação a essa pandemia torna temerária essa ideia de nós retomarmos as ruas da forma como isso está sendo encaminhado. Então, eu tenho um certo receio. Mas o que me chamou a atenção, principalmente nessa iniciativa de ontem, aí das torcidas organizadas, é o tipo de tratamento diferenciado que foi dado
pelas forças policiais àqueles que estavam ali para defender o governo e defender essa posição de apoio e suporte a um governo que está se mostrando como produtor do caos no nosso país, não é? E o tratamento que foi dado àqueles que estavam ali para se contrapor àquela manifestação, para apresentar a defesa da democracia no nosso país, mostrando que realmente as forças de segurança, os que estão comandando essas forças, estão também muito contaminados pelo bolsonarismo. Aquilo que a gente vem dizendo hoje, as grandes instituições de sustentação do governo Bolsonaro, com quem ele mantém relações, não é mais o Congresso Nacional, não é mais o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário e até o Ministério Público, mas são as Forças Armadas, as forças policiais, as empresas de segurança e as milícias que estão se armando cada vez mais fortemente no governo dele. E essa diferença de tratamento foi até maior ainda no Rio, né? Vocês viram aí um post que foi feito, um filmete pelo deputado, aquele Daniel, não me lembro o outro nome dele, lá do Rio de Janeiro, que é um bolsonarista. Silveira. O Daniel Silveira, onde ele aborda um policial e o policial diz, olha, meu companheiro já foi lá para tomar aquela bandeira preta e tal, papapá. Quer dizer, hoje há um grau de politização e partidarização nessas forças policiais que é muito preocupante. E nós temos que denunciar que a polícia do Estado de São Paulo, ontem, mais uma vez, como sempre ela fez, quem não se lembra daquelas manifestações de 2014, 2015, 2016, onde há, sem dúvida, um viés político muito forte na maneira como liderar nessa ideia de impedir distúrbios, impedir violência, enfim. Isso me chamou bastante a atenção. Perfeito. Entendo sua preocupação, senador, e é bom que a gente tenha mesmo, com relação a sair na rua. Mas é difícil conter também as pessoas, né? Porque eu acho que está todo mundo realmente também preocupado com o fato de só eles irem para a rua e parecer que eles estão tomando o Brasil. A sensação é ruim, né? Não tenha dúvida. Logicamente que a necessidade de ter um contraponto, ela existe, não é? Mas eu temo, sinceramente, eu não sei que vocês estão acompanhando aí direto como está caminhando essa pandemia. Nós estamos agora naquele momento de ascensão da curva, então vamos demorar aí mais uns 15 a 20 dias para chegar no pico. E a nossa previsão hoje, nossa não, de todo mundo que está estudando, é o Brasil com mais de 120 mil pessoas mortas. Mas não tenha dúvida que é necessário se fazer um contraponto como for possível, né? Até porque o Bolsonaro ele utiliza essas manifestações para tentar, de um lado, mostrar que ele tem força, que tem apoio popular, quando, na verdade, esse apoio está diminuindo sensivelmente a cada semana, mas também para estimular essa quebra do isolamento social para que ele possa construir essa sua narrativa de que quem está errado são aqueles que estão defendendo o enfrentamento à Covid-19. Eu acho que dentro do parlamento, dentro dessa ação que foi feita pelo Supremo, nós estamos aí construindo uma resistência, mas é muito difícil você fazer impeachment com o presidente que ainda tem aí por volta de 22%, 25% da população apoiando e sem ter gente na rua. Só se faz impeachment com o povo na rua, com as pessoas mobilizadas. Eu acho que as pessoas estão profundamente incomodadas com o fato de não poderem fazer esse enfrentamento ao bolsonarismo, mas eu acredito que, a partir do momento que a flexibilização dessa quarentena vem acontecer, eu acho que até espontaneamente as pessoas vão se organizar para fazer face ao bolsonarismo.
existe aí essa proposição para o dia 7, deve-se dar uma alternativa a quem fica em casa, não é? E esse negócio de promover algum tipo de protesto, eu não gosto muito dessa ideia de bater panela, mas o que quer que seja que se faça para mostrar que o Brasil não suporta mais esse governo de Bolsonaro. Existem também algumas iniciativas que estão sendo tomadas, não é? E que vão na linha de reforçar a postura do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que diz respeito a esse inquérito sobre fake news, discurso de ódio, que eu acho que pegou, nesse momento, o coração da sustentabilidade de Bolsonaro. Sem essa rede criminosa, ele nem consegue governar e nem consegue disputar em condições de vencer as eleições do ano que vem. Então, hoje, eu não sei se é do conhecimento de todo mundo, está havendo uma grande mobilização no Congresso, mobilização virtual, juntando aí vários partidos, inclusive vários da centro-direita, para, junto conosco, nós manifestarmos aí o nosso apoio a essas iniciativas do Supremo Tribunal Federal, que realmente estão sendo uma referência para esse enfrentamento, né? Mas vamos seguir. Realmente é muito difícil a gente ficar dentro de casa vendo tudo isso que está acontecendo no Brasil e que, oportunisticamente, o Bolsonaro está fazendo, porque existe uma larga parcela da população que está fazendo a quarentena. Senador, o senhor acha que o Bolsonaro vai tentar, de alguma maneira, fechar o regime? Tentar, não sei se vai conseguir, mas ele vai tentar? Eu acho que ele já está tentando. E o que me preocupa desde o primeiro dia, né? Hã? Desde o primeiro dia ele está tentando fechar, né? Desde o primeiro dia ele está tentando, mas agora muito mais, porque é uma coisa mais concreta, não é? Quando a gente ouve aí as informações dos bastidores, não é? O que preocupa é que parece que esse movimento dele vem encontrando aí algum respaldo dentro das Forças Armadas. Tem muita gente aí com esse discurso de que não estão deixando o Bolsonaro governar, quando tudo que ele não quer é governar. Na verdade, o país está nesse caos porque ele não governa, porque o tempo inteiro ele só está preocupado em saber como ele vai ficar mais tempo e, se ele conseguir ficar mais tempo como ditador, melhor. Se ele não conseguir, como ele fica o tempo suficiente para disputar e tentar ganhar a eleição, não é? Eu acho também que há uma outra frente de resistência se criando. Eu vi vocês falando aí nos manifestos. Eu acho que ajuda, nesse momento, ajuda, porque tinha muita gente que estava aí numa postura de acomodação, de não querer se envolver, ainda com aquele discurso de que é o PT que está se contrapondo e tal, e que já começa a colocar a cara. Quanto mais a gente mostrar o isolamento desse governo, eu acho que é bom, eu acho que é melhor, porque o que nós estamos tendo que enfrentar é o que restou a ele, é o que tem de gente armada, polícia, exército e tal, e isso aí a gente só consegue, na minha avaliação, se a gente construir uma frente, ainda que ela seja pontual no sentido de vamos derrubar o Bolsonaro, vamos segurar esse movimento de recrudescimento do autoritarismo. Eu acho que isso é uma coisa que é necessário. Perfeito. Depois é que se vê um pacto em torno disso, né? Eu fico pensando aqui, esse movimento aí, estamos juntos, concordo com o senhor mesmo, que é importante as pessoas darem a cara a tapa, mostrar de que lado estão. Quando eu vejo o Luciano Huck e o Gabeira encabeçando isso, eu fico mais preocupado, senador. Porque o Gabeira a gente conhece, a gente sabe quem é o Gabeira. Que eu não falo assim, o que eu acho... O Gabeira está devendo desculpa, senador, por ser assessor de imprensa da Lava Jato, né? Até agora, nenhuma palavra sobre isso. E o legado da Lava Jato é o Bolsonaro, certo? Sim. Não, eu concordo plenamente com você. Por isso que eu estou usando o termo pontual. Né? O que é que vai acontecer depois de um eventual impeachment, onde a gente conseguir que ele não leve a cabo
essa proposta de uma escalada autoritária e tal, eu creio que aí nós vamos discutir os caminhos e cada um vai apresentar o seu e vai discutir na sociedade que melhor caminho é esse. Eu ontem vi uma entrevista do ministro Gilmar Mendes lá na Globo News e o pessoal da Globo News discutindo quais são as saídas, o impeachment, a cassação da chapa e tal, e vai começando a ficar claro, não é, que uma das alternativas que eles estão trabalhando é a eleição indireta. Eles têm demonstrado aí uma certa simpatia pela cassação da chapa, etc. e tal, mas é para que isso aconteça no começo do ano que vem, e aí, pela Constituição brasileira, nós vamos ter uma eleição direta no Congresso. Nós já estamos querendo a cassação da chapa para ter uma eleição direta e não indireta no Congresso Nacional para eles elegerem alguém que eles queiram, né? Então, eu entendo que a gente precisa, na verdade, ter essa unidade pontual, temos que unir quem for possível para impedir essa escalada, não é? E, ao mesmo tempo, também nos diferenciarmos. Nada impede que nós nos diferenciemos, que nós, inclusive, mostremos que boa parte desse pessoal é responsável por isso que está acontecendo. Perfeito. Pedro, você tem superchats aí, meu caro? Temos superchat, sim, pessoal. Temos manifestações aqui dos leitores. Queria agradecer a todo mundo que está se manifestando aqui nos comentários. Claudinei José Cirino. Para de temer, deputado. Do que adianta estar vivo e escravizado? Cadê a esquerda que o Mano Brown fala? Vou ler só mais alguns aqui. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para o deputado. Só um minutinho. Maria José Fraga. Senador, aqui morremos de Covid-19 ou de Covid-17. Não há caminho do meio. Sérgio Bertozzi, o que está faltando aos congressistas de esquerda é seguir o exemplo dos manifestantes antifascistas, segundo ele aqui no comentário. Jorge Lima, mas tirando esse capeta do pode já e alguma coisa. Uliane Ribeiro está com a gente aqui também. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Regina Taeco, boa tarde, saudações alvinegras. Parabéns, Kiko, você arrasou na Paulista. Marília Fonseca, cassação da chapa Bozo e Mourão. Isso daqui também é um assunto que ficou bastante em voga, né, senador? Parece que cresceu um pouco a pressão em cima disso também, né? Eu acho que esse é o melhor caminho e que isso se faça o mais rapidamente possível, porque, na verdade, é o que vai permitir nós discutirmos uma saída, a única saída que tem credibilidade, que tem legitimidade para essa superação do governo Bolsonaro e também da crise que nós estamos vivendo. Porque o Bolsonaro está levando o Brasil a uma situação de uma crise extremamente ampla. Uma crise sanitária que ainda é, digamos assim, imprevisível. Com certeza o Brasil, se não ultrapassar, mesmo fazendo tão poucos testes, o quadro dos Estados Unidos em número de casos e também no número de mortes. Isso aí é uma possibilidade concreta e vocês imaginem o que representa em termos de devastação para um país desigual como o nosso. A maior parte de quem vai morrer e ficar doente é exatamente daqueles setores mais pobres, mas também uma crise econômica gravíssima que, para se sair dela, nós vamos precisar ter uma enorme competência e, ao mesmo tempo, termos propostas absolutamente heterodoxas, não podem ter nada a ver com isso que está sendo implementado hoje e que as elites brasileiras querem, a partir do momento que se supere Bolsonaro, reimplantar esse projeto, essa proposição, e isso é um desastre para o nosso país e também uma crise muito grave das nossas instituições no Brasil, não é? Então, realmente é uma tarefa que exige que nós tenhamos saídas do ponto de vista político e do ponto de vista econômico absolutamente heterodoxas. Eu acho, sim, que a gente tem que enfrentar, mas, concretamente, eu não posso perder o olhar, a preocupação com essa questão da pandemia, porque ela está matando
exatamente os mais pobres, não é? Não são os ricos que estão sofrendo com isso, é quem está na favela, é quem está na periferia, é quem está nas cidades do interior, é quem está como os indígenas estão hoje, não é? Então, nós temos que trabalhar para e passo essas duas coisas. Perfeito. Eu vou mostrar aqui um vídeo de uma senhora que estava com um taco de beisebol ontem na Paulista e que a gente fez um perfil dela. O Joaquim de Carvalho escreveu sobre essa mulher. Ela se chama Cristina Rocha de Araújo e a cena acho que todo mundo viu, o senador viu também. Mas é isso aqui, veja só. Ela foi... Já mostrei, que bater! Vai fazer meta. Fascista é você, ó. Ela pode andar com esse taco de beisebol. Isso é arma branca, policial. Ela pode andar com esse taco de beisebol? Isso é arma branca, policial. Mas ela pode andar com isso? Ô, policial, se o manifestante do outro lado fosse pego com isso? Roda sua conta. Ô, policial, se o manifestante do outro lado fosse pego com isso, o que vocês fariam com ele? Por favor, vamos pra lá. Tem que acreditar no seu. Essa senhora e essa cena, ela sendo escoltada por um PM, é muito emblemática do que a gente assistiu ontem. Como a gente disse aqui, ela é muito próxima ali, né, da polícia, e mais que isso, ela é amiga do general Eduardo Vilas Boas. Sabia dessa, senador? Essa senhora aqui. Sim, eu vi aí na Olha aqui, mídia, né, mostrando que ela é filha de um general, que esse general trabalhou aí com Vilas Boas, que ela é muito próxima do Vilas Boas, né? Veja o que a gente está vivendo, né? Uma pessoa que tem esse vínculo com alguém que é oficial das Forças Armadas, filha de um oficial das Forças Armadas, participando de uma manifestação, carregando a bandeira dos Estados Unidos. Realmente nós estamos vivendo um período surreal no nosso país hoje. E uma arma branca, de fato. Não tinha ninguém que estava... E o policial protegendo ela, não é? E o policial... achei interessante o questionamento que foi feito pelas pessoas que estavam ali filmando, quando diz assim, se do outro lado tivesse alguém com um taco de beisebol, o que é que iria acontecer, né? Com certeza iria apanhar, iria ser preso, provavelmente iria responder um processo, e eu vi depois não sei se o comandante da polícia, mas alguém do Estado, né, da polícia, dizendo que só vira arma branca se for utilizada. Veja que brincadeira é essa. E ela vai sendo conduzida ali, né? Parece até que o policial está fazendo ali uma gentileza, está protegendo. Na verdade, ele está protegendo. Não que se devesse cometer qualquer violência, mas ela está preparada ali para cometer um ato violento, né? A polícia foi para isso, ela foi para pegar os corintianos. Não estava acontecendo absolutamente nada ali do lado dos democratas, vamos dizer assim. Foi uma coisa muito, muito flagrante, senador. Agora, isso vai ter que ser discutido, né, também, o papel das Forças Armadas, o papel das polícias militares. Não é uma batalha, mas eu acho que se isso for jogado para debaixo do tapete ou numa agenda mandada para as calendas, corre o risco de acontecer de novo, porque o general Eduardo Vilas Boas, até, sei lá, 3 anos atrás, era tido como moderado. A gente está vendo quem é o Eduardo Vilas Boas. Nunca foi moderado, nunca foi, né? E o senhor acha que é possível se reconciliar com as Forças Armadas, a esquerda se reconciliar com as Forças Armadas? Bem, eu acho que nesse momento é impossível, né? Na verdade, uma das coisas que tem caracterizado hoje o posicionamento das Forças Armadas é uma rejeição absoluta ao pensamento de esquerda e à própria esquerda, ou o que eles pensam que é o pensamento de esquerda, não é? Não há dúvida de que todo esse trabalho ideológico de baixo nível,
essa propagação de fundamentos políticos completamente estapafúrdios, encontrou nas Forças Armadas, que têm já uma tradição histórica de serem profundamente contra qualquer coisa que possa, de longe, cheirar a uma proposição de esquerda, não é? E foi, assim, na minha avaliação, inteiramente contaminada por isso, né? Temos que fazer uma avaliação depois, porque ao longo de 13 anos de governo da esquerda e tal, nós não conseguimos produzir uma relação diferente. Não por nossa culpa, eu digo mais, que questões seriam necessárias terem sido discutidas em termos da formação, em termos, enfim, da própria renovação, para que nós pudéssemos trazer as Forças Armadas para um ambiente de espírito democrático, que eu acho que hoje, lamentavelmente, não há. E hoje, o grave é que, além de nós termos, não somente nas Forças Armadas, um espírito como esse, tudo isso que se ampliou para dentro das polícias militares, das polícias civis, as empresas de segurança, não é? E mais ainda essa questão das milícias armadas que existem no Brasil hoje, que foram altamente favorecidas por todo esse processo que acontece no Brasil explicitamente desde 2013. Né? Perfeito. Pedro Zambardini, você está aí, meu querido? Temos superchats aí? Pedrão cortou o cabelo, agora dá para ver a samambaia e a outra planta ali. Como é que chama a outra planta, Pedro? É uma jiboia. Jiboia. Tem alguns superchats aqui, gente, só para o pessoal se manifestar aqui conosco. O Raí Pereira mandou: caro senador, e a reforma da Previdência dos militares vai continuar a mamata para esses pensionistas? Regina Taeco, você me representou ontem, Kiko, lavei a alma. Tem mais alguns superchats aqui, deixa eu só não deixar passar. A Ione Costa mandou: a transmissão do DCM ontem lavou a alma, gratidão. Claudinei Cirino, acho que ele já falou aqui do negócio do Mano Brown. Maria José Fraga, parabéns pela cobertura ontem, Kiko. Gente, eu quero pedir um favor especial para vocês, por favor, a gente precisa de mais membros. Vamos chegar em 1.700 para ter mais emojis customizados. Pode responder, senador, se quiser. Não, essa questão da aposentadoria dos militares realmente foi uma questão absurda, né? Todos nós nos contrapusemos a isso aí, tentamos, na discussão, em meio a esse processo, nós da esquerda, uma emenda que pudesse, ao menos, envolver algum tipo de benefício para os níveis mais baixos de oficialidade, também daqueles que, não sendo oficiais, mas que são profissionais das Forças Armadas, e, na verdade, o governo jogou pesadamente nisso aí, vários setores do centro, chamado centro democrático, melhor dizendo, centro-direita, apoiaram, né? Agora, quando nós discutimos essa questão dos recursos para estados e municípios, e que nós havíamos ali salvaguardado em termos de aumentos, na verdade, nós não queríamos que houvesse qualquer condicionante para a liberação desse recurso, muito menos a proibição de aumentos ou de progressão em carreira para os servidores públicos. No entanto, na discussão, na negociação, pelo menos conseguimos salvar alguns setores, mas não estavam incluídos ali as Forças Armadas. Estavam os profissionais de saúde, a segurança pública em termos estaduais, a área de limpeza urbana, enfim, mas aí, novamente, dentro do Congresso Nacional, entraram as Forças Armadas. No final, o Bolsonaro vetou tudo, mas é provável que o Congresso Nacional derrube esse veto. E aí, mais uma vez, as Forças Armadas vão ser beneficiadas. Senador, como é que o senhor encarou essa declaração muito forte do Celso de Mello, fazendo uma analogia entre o governo Bolsonaro e a ascensão do Hitler? E também, como é que o senhor acha que o Alexandre de Moraes vai proceder daqui por diante? Eles não vão recuar,
não tem recuo, eu acho, né? Como é que o senhor está enxergando isso? Opa, peraí. Se ajoelhar. Desculpa, eu mutei aqui. Vai lá, senador. Vai se ajoelhar diante de Bolsonaro. Eles chegaram até aqui, todas essas ações que Bolsonaro tem feito, ou que seus apoiadores têm feito, serviram mais para unificar o Supremo Tribunal Federal. Hoje está sendo feito esse evento a que eu me referi, é um evento que envolve aí vários partidos de centro-esquerda, de centro-direita, de centro, enfim, e que a finalidade é externar apoio ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Acho que isso é relevante para dar uma sustentação àquilo que o Supremo está fazendo nesse momento. Acho que o Alexandre de Moraes não vai recuar. O que pode acontecer é, ao longo desse processo, ele dosar os momentos em que essa questão vai ser novamente colocada. Eu, por exemplo, não tenho dúvida de que, se nós não estivéssemos vivendo essa quarentena, nós estaríamos aí com muita gente fazendo muitas mobilizações para apoiar essas ações do Supremo Tribunal Federal e para se contrapor ao governo Bolsonaro. Acho que a manifestação, a declaração, essa carta que o Celso de Mello escreveu, ela tem um simbolismo muito grande, porque ele é o mais antigo dos integrantes dessa corte, que viveu boa parte desses 30 anos de processo pós-democracia, tem uma autoridade política e jurídica muito grande e é digamos assim, um alerta muito grande ao que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é importante, inclusive, para que muita gente possa despertar, gente que achava lá atrás que Bolsonaro era controlável, que ele podia ser dominado, podia ser domado, e que hoje está claro que isso aí não é viável, e que ele só pode ser parado se for pelo enfrentamento político, pelo enfrentamento social, pelo enfrentamento da sociedade contra ele e contra seu governo. E eu acho que, se o Supremo mantiver essa postura de ir adiante no que diz respeito a esse inquérito sobre fake news e ameaças, nós podemos, se chegarmos até as últimas consequências, quebrar as pernas desse esquema sem o qual a extrema-direita no Brasil não tem força para exercer o seu posicionamento. Eles estão desesperados, né? Porque ali, como o senhor falou, é o coração mesmo do bolsonarismo. A mentira, a calúnia, a difamação, a organização, o financiamento. Isso é fundamental, né, senador? Chegar no Luciano Hang, no cara do Smart Fit, no tal do outro lá Corona. Engraçado o nome do cara também. Enfim, nada por acaso. Eu vi hoje agora o tal de Facuri dizendo que financia um jornal chamado Crítica Nacional. Como se fosse uma coisa da Crítica Nacional é uma cloaca de fake news inacreditável. Não é como o Jornal da Cidade. Nas nossas reportagens. Não é diferente do jornal que o Goebbels tinha. O que foi, Pedro, que você está falando? Esse Crítica Nacional foi foco do documento que a gente divulgou partes dele nas reportagens do DCM. Segue lá, Kiko. Legal. Mas é esse tipo de gente. Não é normal, não é para fazer isso, né, senador? E tem grana, tem dinheiro público também, senador? Tem dinheiro público? Sim, tem, né? E outra coisa, sim, claro que tem. Ainda ontem foram divulgadas em matérias de grandes jornais de circulação nacional, matérias demonstrando que esses sites, vários deles, receberam recursos públicos, por exemplo, para tratar de fazer publicidade sobre a reforma da Previdência. Outros têm todo um esquema montado para poder receber esses recursos, e essa, sem dúvida, é uma área que precisa ser fortemente enfrentada, não é? Essa articulação no Brasil desse sleeping giant, não é?
que já foi responsável, em grande parte, por esvaziar economicamente o Jornal da Cidade. Vocês devem ter visto a semana passada no Twitter as empresas respondendo, dizendo que pararam de financiar, que não sabiam e tal. Agora tem essa ação do Tribunal de Contas da União contra o Banco do Brasil, que nós temos que ampliar para vários outros órgãos do poder público, empresas estatais particularmente, que financiam esses blogs, esses sites, para que cessem imediatamente de transferir recursos para isso aí. Então, são ações tanto do poder público, do Estado, mas também da sociedade civil, que podem atrapalhar bastante a vida desse pessoal. Na semana passada, o Steve Bannon estava reclamando que o Sleeping Giant estava detonando, não é, todas as formas de financiamento desses sites que, em termos internacionais, são muito fortes do ponto de vista de financiamento às suas atividades criminosas, não é? Então, eu creio que é mais uma ação importante que nós temos que executar. Perfeito. Pedro, você tem mais superchats aí, meu caro? Temos mais superchats, Kiko, mais membros aqui. O pessoal está nos acompanhando. Quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo aqui. A Wanda Silva mandou um super sticker aqui no superchat. Super obrigado. A Itamarina Espinheira é nova membro do canal. Temos aqui mais pessoas participando aqui conosco. Obrigado a todo mundo pelas contribuições. E temos também superchats. O pessoal também elogiando muito ainda o Kiko pela presença nos atos ontem, mas a gente tem aqui alguns superchats. O Caio Aquinavara, Kiko. Tá de volta. Caio Aquinavara falou o seguinte: Forças Armadas ficaram contra o PT após a Comissão da Verdade? Pergunta ele. O Raí Pereira, caro senador, a reforma da Previdência dos militares que eu já falei. Orteca Vieira, a quem o Aras tem que dar contas? Pergunta aqui. E esses daqui são os superchats. Parece que a gente tem mais membros aqui. A Giovanni Ferrer também está com a gente, Kiko. Senador, quer responder essa aí das Forças Armadas com relação ao PT? E eu queria fazer um adendo. Outro dia eu escrevi sobre o discurso do Néstor Kirchner, as Forças Armadas, logo que assumiu, e que ele passa um sabão geral para a tropa, falando que tem respeito a eles, mas não serão toleradas quaisquer manifestações golpistas. Tira depois quadros do Galtieri e outros ditadores, ex-ditadores ali da sede das Forças Armadas. Deixou muito claro, ele tinha voto, tinha legitimidade, tinha todas as condições para fazer o que fez. Se o senhor conhece esse episódio aí. Por que o Lula não fez a mesma coisa? Vocês sabem de que forma se construiu o processo de superação da ditadura no Brasil. Diferentemente do que aconteceu em vários outros países, não é? Aqui no Brasil, foi um acordo feito entre os militares e as elites econômicas e políticas do país, com o objetivo exatamente de que não houvesse um processo de responsabilização daqueles que, no governo militar, praticaram atos não somente ilegais, mas atos e crimes contra a própria humanidade. Não é? E naquele momento, esse acordo permitiu, que se saísse da ditadura para o processo da Constituinte, para o processo da eleição indireta. Portanto, foi um processo feito por cima, sem a participação popular e no interesse da preservação dos interesses econômicos e políticos e sociais das elites brasileiras. Aliás, como tudo que já aconteceu no Brasil até hoje, em termos de mudanças políticas, mudanças de regime, mudanças de sistema, sempre aconteceram por cima. Foi assim com a independência do Brasil, foi assim com a proclamação da República, foi assim, menos, mas foi também assim
em 1930, onde talvez tenha tido um conflito maior, e daí para frente quase todas as situações foram passando por um processo de acordo por cima. No caso nosso, no governo Lula, além de existir aí digamos, uma característica do presidente Lula de, ao mesmo tempo, ser extremamente combativo, lutador, enfrentar várias situações políticas, históricas na sua vida, por outro lado, também sempre foi alguém muito mais afeito ao diálogo, ao debate, é alguém que sempre acreditou na democracia como o espaço da convivência política e também sempre apostou no processo eleitoral como processo para a construção de uma nova sociedade. E ele, na verdade, atuou dessa maneira. Foi no governo Dilma que o debate sobre essa questão não era nem de se fazer acerto de contas, não era nem de se quebrar com a ideia da anistia que havia, aliás, o próprio Supremo se posicionou contra a ideia de superação de questionamento dessa anistia recíproca, mas foi simplesmente uma comissão da verdade, para que se pudesse trazer a público o que aconteceu e, com isso, pelo conhecimento da sociedade e das novas gerações, evitar que isso acontecesse. Não tenho dúvida de que isso aí é parte dessa insatisfação que os militares têm com o PT, com os governos nossos, não é? E que foi muito bem aproveitada pela extrema-direita, pelo centro aqui no Brasil, para demonizar o PT em relação às Forças Armadas, quando, na verdade, os governos do PT foram extremamente democráticos na relação com as Forças Armadas, deram a elas uma missão profissional que ninguém deu a elas um reconhecimento da importância estratégica que elas têm para um país como o Brasil, mas, no entanto, o que pesou e pesa ainda é essa questão político-ideológica que domina ainda nas Forças Armadas e que cresceu nos últimos tempos. Perfeito. Pedro Zambada, você tem mais superchats aí, meu caro? Temos mais membros, Kiko. A Suzana Escobar também é membro nova no canal. Bem-vinda, Suzana. Fizemos a nossa cota ou não? Está faltando 2 pessoas, Kiko. 2 pessoas, beleza. Queria agradecer. Olha aí, o José Velar falou aqui, o Kiko parece o Kenny Rogers. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. O José Velar mandou aqui, o Kiko parece o Kenny Rogers renovado. Um abraço. Nossa, Kenny Rogers, Jesus amado. Você nem está vivo comigo, esse cara. O senador teve hoje também. E aí, entrando um pouquinho no fenômeno sociológico da coisa aqui, uma cobrança com relação ao Neymar e o silêncio dele ali no meio desse caso do George Floyd, aquele homem negro que foi assassinado de uma maneira grotesca, covarde por aquele policial em Minneapolis. E a gente tem aqui, né, senador, um negócio que vai ficando cada vez mais também complicado de lidar, que é o silêncio de gente influente, poderosa, como o Neymar, né, como o Roberto Carlos também, que é outro também, né, que tem poder, tem influência, e estão do lado do que há de mais podre, não é? O Neymar é um cara lá que veio da favela de Santos, classe média baixa, não era miserável assim. Tem jogadores mais pobres do que ele. Mas que, numa entrevista, não sei se o senhor se lembra, ele falou que não se considerava branco também. Mas é curioso esse fenômeno, não é, aqui, de jogadores que não têm consciência de classe? É isso, senador? Ou não adianta cobrar o Neymar, deixa ele lá jogando futebol, que é melhor que ele falar besteira? Eu acho que devem ser cobrados, sim, não é? Afinal de contas, todos os cidadãos e cidadãs brasileiros precisam ser cobrados, precisam exercer algum tipo de posicionamento numa situação que
está conduzindo o nosso país a um abismo, ao caos. As pessoas não podem se dar, nesse momento, ao luxo de parecer que estão acompanhando um processo eleitoral normal, quando, na verdade, o que nós estamos vivendo é um processo de destruição do país, de destruição do Estado brasileiro, da nação, enfim. E acho que todos os brasileiros precisam se manifestar, não é? Eu acho que é justo que se cobre, além do mais, no que diz respeito a essa temática do racismo, não é? Inclusive porque no Brasil o tema é muito mais grave. Nos Estados Unidos existe um racismo estrutural, explícito, claro, já de muito tempo. Conquistas foram feitas, inclusive do ponto de vista legal, onde esse racismo ele se assentava, não é? Mas, no caso do Brasil, é mais grave ainda, porque a maior parte da população brasileira é negra ou misturada com negra, é mestiça. E, portanto, nós estamos falando da maioria da população. Não é? Nós vimos agora esse caso desse jovem no Rio de Janeiro, não é? Dessa criança, na verdade, um menino de 14 anos de idade. Isso, no dia a dia, a gente está encontrando no tempo inteiro, e a gente vê como é a diferença de tratamento. Eu não sei se você viu ontem, passou até mesmo no Fantástico, né? Uma situação de uma abordagem policial a um cidadão que foi denunciado pela mulher por estar agredindo e tal, e a polícia vai até lá, o soldado fica no portão da casa, recebe um corretivo violentíssimo do cidadão, que chega ao ponto de dizer o seguinte: você é um miserável que ganha R$1.000 por mês, eu ganho R$300.000, você é um idiota, você... Imagina uma abordagem na favela com uma pessoa negra, não é? Que estivesse cometendo qualquer outro tipo de coisa. Não é? Então, nós não podemos, diante disso, ninguém pode, diante disso, ficar calado. Eu acho que a gente tem que cobrar efetivamente do Nilmar, do Roberto Carlos, no dia desse, que disse que o Bolsonaro era bem intencionado. Bem intencionado em quê? Para fazer o quê? Né? Para destruir o país. É engraçado, esse de boas intenções, o inferno está cheio, né? O que quer dizer bem intencionado? Bom pai de família. Ele é um cara que gosta dos filhos, aquele Zezé de Camargo diz. Quem não faria tudo para proteger os filhos? Que conversa de maluco é essa? Né? A gente começa a se justificar através de relações familiares que não são adequadas para se julgar um caso como o do Bolsonaro, né, senador? Mas é complicado isso mesmo. Pedro Zambara, você tem superchats aí, meu querido? Temos superchat sim, Kiko. A Fanny Wensberg mandou aqui, frente ampla imediatamente, senador. O pessoal também está... Eu peço para vocês se tornarem cada vez mais membros aqui no DCM, ajuda muito a gente. Tem mais comentários aqui também. O pessoal falando aqui para convidar o pessoal da Gaviões. O Lee Santos mandou aqui, ontem assisti na TNT um especial Grammy em homenagem aos 4 anos da morte do Prince. Foi em abril de 2016 e ele era de Minneapolis. Vilma Maria, Neymar é um 0 à esquerda, graças a Deus nunca alcançou ser nada no futebol. Deixa eu ver aqui, Cristiano Ronaldo sempre dando um chute no hemorroida dele. Edson Moraes, Lula é o cara. Tem mais comentários aqui do pessoal. Edson Moraes, fechado com Lula. Norma Franco, defender os filhos e destruir a nação. Edneia Gimenez, senador, não vejo Fantástico. Senador, cadê os direitos políticos do Lula? Estão perguntando aqui também, senador. Bem, nós estamos lutando o tempo inteiro por essa reconquista, né? Esperamos que agora, no bojo dessa mobilização nacional que já está acontecendo contra esse governo de Bolsonaro, além do mais, tudo que ocorreu com a ação do Sérgio Moro nos processos contra o presidente Lula, depois do posicionamento que ele assumiu de ir para dentro do governo, agora essa saída que ele teve, quer dizer, uma figura pública hoje que perdeu muito da sua credibilidade, e acho que tudo isso favorece a que nós possamos ter essa declaração
do Supremo Tribunal Federal, dado o papel de parcialidade que ele teve nos processos contra o Lula. E só dessa maneira, com a definição dessa condição de parcialidade dele, nós temos condições de fazer com que o presidente Lula retome os seus direitos políticos. E eu acredito que no bojo dessa mobilização que estamos fazendo e que vamos fazer, se o Bolsonaro não conseguir dar um golpe antes de acabar a pandemia, eu não tenho dúvida que há chances concretas de nós conseguirmos a reabilitação dos direitos políticos do presidente Lula, o que seria, sem dúvida, uma grande justiça a ser feita, uma grande reparação a ser feita. Senador, a Sarah Winter está aí barbarizando, teve esse manifesto absolutamente fascista na frente do STF. Quando é que ela vai ser presa, hein? Não está na hora, não. A gente tem a notícia de que já está redigido o pedido de prisão da PGR, foi enviada para o Ministério Público Federal. Enfim, tem um trâmite burocrático, mas parece que está chegando ao fim. Então, ela já não deveria estar em cana. E por que ela não está em cana ainda, senador? Estou perguntando, obviamente, o senhor não tem as respostas claras para isso, uma vez que não tem relação com a Procuradoria-Geral da República. Mas não é estranho? Não, eu acho que é estranho, não é? Agora, eu estou entendendo que o Supremo está fazendo um movimento que ele vai, avança e avalia, avança e avalia. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que eles já tinham elementos suficientes para incluir nessa busca e apreensão o Carlos Bolsonaro, como também aquele pessoal do gabinete do ódio. Com certeza, eles têm elementos, podiam ter sido atingidos por essa busca e apreensão, assim como também o Eduardo Bolsonaro já poderia estar na relação daqueles parlamentares que vão ser ouvidos nesse inquérito. Eu acredito que ali foi um pouco essa coisa de ir mais para frente, espera um pouco, vai mais para frente. Eu acredito que tem a ver. E a prisão dessa senhora, eu também acho que é uma coisa como essa. Não é? Eu não tenho dúvida de que é uma questão, aí sim, uma questão de tempo de que ela vai ser presa, não só por tudo que ela fez antes, mas pelo que ela está fazendo agora, liderando um grupo paramilitar, não é, uma milícia armada, mas também por tudo que ela fez depois que foi submetida a essa operação de busca e apreensão. As agressões que ela fez ao ministro do Supremo e também essa manifestação, não é, terrível que aconteceu no sábado em Brasília, não é, uma coisa bizarra, uma coisa temerária que aconteceu e que nós precisamos, inclusive, que todos aqueles que encabeçaram e participaram daquela coisa grotesca, não é, com certeza possam ser, digamos, apenados, né? Olha, a pergunta sobre o Aras, não é? Isso é outra frente muito forte que nós temos que assumir até agora. Todos nos manifestamos aqui e ali por algumas posições que ele assumiu, mas ele agora está numa posição que ele não pode tergiversar. Não é? Ele abriu alguns inquéritos que tem que ir até o fim. Ele tem que ter uma postura clara em relação a esse inquérito das fake news. Ele não pode ficar vacilando como vacilou agora, de dizer, não, eu fui a favor, agora não sou, agora sou de novo. E, por outro lado, também esse inquérito que ele próprio pediu para abrir para apurar as responsabilidades desses atos pró-golpe militar aqui no Brasil que vêm sendo feitos, ele tem que responder. E ele, inclusive, é muito mais, digamos, permeável a essas manifestações, porque ele foi indicado por Bolsonaro, mas foi aprovado pelo Senado Federal, mas foi indicado sem o respaldo dos procuradores que tiveram uma lista tríplice
totalmente ignorada por Bolsonaro. Então, o Aras deve, sim, ao Congresso, deve ao próprio Supremo, deve ao Brasil, deve à população respostas das atitudes que ele vem tomando até agora. Ele vai ser cobrado no Senado? Acredito que sim, acredito que sim. Certamente nós teremos já um grau de insatisfação muito grande com ele, não é? Porque ele foi lá, fez um discurso que a posição dele seria uma posição de independência, que ele não iria virar engavetador, que ele não iria virar refém da Lava Jato, e, no entanto, nós estamos assistindo aí um processo de descumprimento desses compromissos que ele assumiu lá atrás, ok? Ok, maravilha. Senador, eu queria agradecer sua presença aqui mais uma vez, convidá-la a voltar sempre que quiser, né, Pedro? E acho que vamos almoçar, né, Pedrão? Vamos almoçar então, gente. Obrigado a todo mundo que mandou aqui os superchats, as manifestações aqui na nossa live. Tem mais um superchat aqui da Orteca Vieira, para quem o Aras responde. Acho que o senador falou um pouco sobre isso, eu botei a pergunta na tela. A Priscila Presoto falou aqui, Sarah Winter é uma oportunista. Vida longa e próspera. A gente tem a live das 5 e voltamos com o essencial na parte da noite. Boa tarde para todo mundo. Bom almoço para quem não almoçou, né, Kiko? Tá, obrigado, senador. Obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.